Muito bem. Bom, esse é o nosso segundo vídeo sobre tecnologia. No primeiro, um vídeo rápido, falamos ali sobre economia de escala e economia de escopo e falamos um pouco sobre o nosso vídeo, nossos vídeos. Mas cabe relembrar que é importante que esses vídeos estão sendo feitos para ser o mais enxutos possível, porque esse tema acaba levando a uma longa discussão, uma discussão que para mim é muito cara e muito importante. Então, a gente cortou uma série de conteúdos desses vídeos, e esses conteúdos estão num texto lá na nossa plataforma EAD. Além disso, eu vou fazer todo o possível para me ater aqui ao roteiro que eu fiz aqui, para evitar que os vídeos fiquem muito grandes. Tá? O meu medo é que esses vídeos ficaram muito grandes, eu estou tendo que refazer pela 15ª vez. Ok? Então vamos lá. Primeira coisa importante quando a gente fala sobre a questão da tecnologia é lembrar que a tecnologia é um dos principais elementos na competição. Ou seja, a tecnologia é uma arma muito importante na mão dos empresários para conquistar mercado, para, obviamente, fazer com que a gente tenha uma maior fatia de mercado, para a gente possa lançar novos produtos, e também a estrutura de custos ela acaba sendo muito importante quando a gente tem uma tecnologia que se coloca melhor. Então a gente já tem que fazer aqui uma primeira distinção. Existe uma tecnologia de produto. A tecnologia de produto é, na verdade, aquela tecnologia embarcada no produto, aquele smartphone que tem uma função nova, que normalmente a gente não usa, mas aquela televisão que é mais fina, que tem acesso à internet, aquela roupa que tem um tecido que reage com o ambiente e evita o acúmulo de suor, isso é tecnologia de produto. Existe uma outra tecnologia também, que é a tecnologia de processo, ou seja, a forma como nós fazemos as coisas. Então é importante que a gente compreenda que a tecnologia de produto e a tecnologia de processo são ferramentas fundamentais na competição capitalista. Outro ponto importante, a tecnologia, o padrão tecnológico, ele acaba nascendo de uma série de escolhas que são feitas por uma série de atores públicos e privados e que, na verdade, acabam determinando um padrão, um certo padrão tecnológico. Essa palavra padrão é um pouco complicada, mas acho que a gente pode usar um determinado padrão tecnológico que acaba sendo aceito. É claro que esse padrão tecnológico determina como serão absorvidos os fatores de produção, porque além de ser importante para corte de custos, a tecnologia também é muito importante para fazer com que na empresa a gente tenha um balizamento. Qual é a proporção de capital e qual é a proporção de trabalho que a gente vai utilizar. No âmbito global, né, o que a gente tem é que essas decisões, essas contínuas decisões, acabam por refletir uma determinada situação de fato em que você passa a ter uma estrutura onde mais ou menos trabalho é utilizado, mais ou menos capital será utilizado. Ou seja, uma série de decisões macro e micro que acabam ocorrendo ao mesmo tempo, que fazem construir esse padrão. É importante que a gente veja que, na verdade, nos países mais desenvolvidos, normalmente a gente tem um desenvolvimento tecnológico que se orienta para o aumento do uso, né, do capital. Isso é algo muito comum. Não que isso não ocorra em países menos desenvolvidos, mas o que acaba acontecendo é que esses países mais desenvolvidos possuem uma capacidade maior de desenvolver tecnologia. Aliás, isso é hoje um dos grandes elementos que diferenciam países mais e menos desenvolvidos, na verdade, de gerar tecnologia e possuem um mercado de bens de capital maior e um mercado que acaba sendo dominante, né, nessa chamada economia globalizada e acaba produzindo para o mundo todo. A vantagem é que nesses países, né, todo esse desenvolvimento acaba gerando uma série de outras oportunidades de emprego no que diz respeito a essas questões de um aumento da tecnologia. E você acaba tendo, é claro, a possibilidade de uma mudança de pessoas que de repente perdem o seu emprego por causa da tecnologia, surgem novas oportunidades. Isso necessariamente não ocorre nos países menos desenvolvidos, na medida em que eles absorvem tecnologias de outros
países. E o que acaba acontecendo é que, de um modo geral, você acaba não gerando, talvez, tantos empregos nesses novos setores. Então, fica claro para a gente que o que acaba acontecendo é que a capacidade da sociedade absorver todos esses benefícios acaba dependendo um pouco de qual país a gente está falando. Ok? Países mais desenvolvidos, a gente passa a ter uma possibilidade de digamos, uma absorção maior desses benefícios. Países menos desenvolvidos, na medida em que você não desenvolve tanto esses novos setores, essa capacidade de absorção ela é menor. É claro que é muito cedo, na medida que nós vivemos uma terceira revolução industrial e que há uma grande mudança à nossa volta, é muito cedo para nós dizermos qual vai ser, digamos, o balanço geral de todas essas questões. Então é muito, muito complicado falar sobre esse impacto geral dessas automações e de todo o processo de mudança da tecnologia. Mas nos parece claro que o impacto disso não é o mesmo impacto em todos os países do mundo. Além disso, essa chamada terceira revolução industrial trouxe uma alteração muito grande na medida que começou a questionar Fordismo, Taylorismo e passou a implementar um novo sistema, Toyotismo, pós-Fordismo, ou como eu gosto, nas palavras do professor David Harvey, um processo de acumulação flexível. Esse processo de acumulação flexível leva a toda uma mudança na forma de se produzir. Essa mudança se dá, por exemplo, através da ideia do just-in-time, que vocês conhecem, né? Aquela ideia de a gente produzir exatamente o que a gente precisa no momento certo. Ou seja, você passa a ter uma linha de produção muito mais flexível e que funciona, como o próprio nome diz, just-in-time. Então você vai diminuir os estoques, diminuir o custo efetivo desses estoques e você vai poder, obviamente, com isso, ter uma produção que é mais flexível e uma produção também que é mais barata. É importante que a gente compreenda que, na verdade, a ideia do just-in-time é uma ideia que acaba levando uma noção de parceria muito grande com os seus fornecedores, porque você tem que ter defeito zero para evitar que a linha de montagem pare, para evitar que você tenha que ter um estoque. E você precisa que essa entrega desses inputs, a entrega de todo esse material, seja feita no momento correto. Então, o que acaba acontecendo é que você acaba tendo que repassar responsabilidades, repassar tecnologia, repassar noções muito claras da qualidade que você deseja para os seus parceiros. Aliás, é interessante, né? Hoje em dia todo mundo virou parceiro das empresas. Você não tem mais fornecedor, não tem mais empregado, não tem mais nada. Todo mundo é parceiro. Um pouco por causa dessa ideia que se coloca no just-in-time. Além disso, na medida em que eu tenho uma produção mais flexível, o que acaba acontecendo é que o trabalho também tem que ser flexibilizado, ou seja, aquele trabalhador lá daquele filme do Charlie Chaplin, né, Tempos Modernos, que fazia exatamente o mesmo movimento durante todo o dia e esse dia se repetia por quase toda a vida profissional dele, esse trabalhador hoje não é mais desejado. A ideia é que eu tenha um trabalhador que possa se adaptar a novas situações dentro do trabalho. Um dia ele vai estar produzindo alguma coisa, no outro dia ele vai estar fazendo outra. Na medida em que eu tento também, isso é uma característica muito importante na nossa situação de mercado hoje, fazer produtos com uma grande diferenciação, como a gente já abordou nos outros vídeos, a ideia é que, na verdade, eu vou estar produzindo hoje um determinado tipo de tênis, daqui a pouco eu estou produzindo outro, daqui a pouco eu estou fazendo uma outra coisa completamente diferente. Numa fábrica de eletrônicos eu vou estar fazendo um dia um modem, no outro dia eu vou estar montando já um outro produto e assim sucessivamente. Eu tenho que ter um trabalhador que se adapte a todas essas questões. Ora, é importante que a gente compreenda que, na verdade, na medida em que isso acontece, eu preciso de um trabalhador que consiga compreender o processo produtivo como um todo. Logo, ele tem que ter um raciocínio lógico e uma compreensão do processo que antes não era demandada dele. Além disso, né, surge no Japão a ideia do Kaizen. Ou seja, além de ter a capacidade de compreender o processo produtivo, o trabalhador tem que ter a capacidade de atuar sobre ele, sugerindo mudanças, sugerindo
ideias que possam melhorar e agregar valor a essa produção. É importante que a gente compreenda que, na verdade, eu estou demandando agora um trabalhador que tenha uma capacidade de raciocínio, uma capacidade de adaptação, logo, uma capacidade de aprendizado e a possibilidade de se comunicar de forma verbal ou escrita para expressar ideias que ele possui sobre a produção. Logo, eu estou demandando um trabalhador completamente diferente. Eu estou demandando uma maior qualidade de mão de obra, que obviamente tem que ter melhor formação, com mais tempo de educação formal e, obviamente, com uma educação de maior qualidade. Então é importante que a gente compreenda que eu estou demandando trabalhadores agora com alto grau de versatilidade, que tenham a capacidade de aprender e de interagir sobre a produção, ou seja, uma pessoa muito mais polivalente. É claro, pessoal, que isso não é tão simples assim. A formação de todo esse capital humano não é algo tão simples, mas é algo que se torna fundamental hoje, na medida em que você passa a ter uma substituição constante de mão de obra por capital, por máquinas e equipamentos. Então é importante que a gente tenha toda uma política de investimento voltada para isso, porque eu demando hoje um novo tipo de trabalhador. Ok? É importante também que a gente compreenda que permanecem, como a gente falou anteriormente, dúvidas sobre o saldo líquido de toda essa mudança, na medida em que eu vou gerar, de um lado, desemprego tecnológico e novas oportunidades. Essas novas oportunidades tendem a se concentrar em áreas mais desenvolvidas, principalmente em países de economia mais desenvolvida. E nos países menos desenvolvidos, eu tenho, na verdade, apenas um processo de substituição, talvez sem gerar tantas oportunidades de novos empregos, né, que demandam toda essa formação. E aí o que acaba acontecendo é que a gente tem uma dificuldade de saber ainda hoje qual é o saldo líquido de toda essa mudança, mas nos parece que é difícil falar num resultado homogêneo em todo o mundo. Alguns países, né, acabam tendo uma maior dificuldade de conviver com essa realidade, enquanto outros países conseguem ter um proveito, digamos, maior. Normalmente países que geram mais tecnologia, países que têm, né, um processo de inovação, geração de tecnologia e um parque industrial, principalmente quando a gente fala da questão dos bens de produção, dos bens de capital maior, mais desenvolvido e que tem uma maior, digamos, possibilidade de distribuir esses bens pelo mundo. Ok? Muito bem, esse é o nosso segundo vídeo e agora vamos ler o nosso texto e fazer o nosso trabalho, né, sobre tanto o capítulo 7 quanto também algumas questões sobre o capítulo 6, as questões sobre internacionalização da produção. Pessoal, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.